Ela é um símbolo sexual de Hollywood e a loira mais famosa da história, a qual nem o presidente dos Estados Unidos resistiu. Sua história de sucesso é chamada de conto de fadas sobre Cinderela, e filmes sobre sua vida ainda estão sendo feitos. Mas será que Marilyn Monroe estava realmente feliz? O que há por trás de seu sorriso encantador e despreocupado? Foram 3 divórcios, abuso sexual, humilhação dos produtores, dependência de drogas e vários abortos espontâneos. E esta não é uma lista completa. A vida de Marilyn Monroe é uma série de eventos trágicos e misteriosos, altos e baixos. E hoje, no Biographer Channel, vamos tentar descobrir quem foi essa mulher incrível. A futura estrela nasceu em 1º de junho de 1926 em Los Angeles. Nem todo mundo sabe, mas Marilyn Monroe era um pseudônimo. Seu nome verdadeiro era Norma Jean Mortensen. A garota devia seu nome a 2 famosas atrizes de Hollywood, Norma Talmadge e Jean Harlow. Sua mãe, Gladys Pearl Baker, trabalhou como assistente de montagem e cortadora de negativos de filmes. Em sua certidão de nascimento, o segundo marido de Gladys, Martin Mortensen, foi nomeado como seu pai, mas a mulher o abandonou antes mesmo de saber da gravidez. Mais tarde, surgiu outra versão de paternidade, repetidamente nomeada pela mãe de Norma. Ela alegou que Charles Stanley Gifford, um funcionário da Consolidated Studios, com quem teve um caso de curta duração, era o pai da menina. Suas palavras foram finalmente confirmadas em abril de 2022. Houve um teste de DNA durante o documentário Marilyn, Her Final Secret. Foi baseado em uma mecha de cabelo de Monroe, obtida de um leiloeiro, e uma amostra de saliva do bisneto de Charles Stanley Gifford, que provou a teoria. Gladys Baker dificilmente era uma boa mãe. Seus 2 filhos do primeiro casamento foram levados pelo marido, tendo alcançado a custódia total. E a situação não mudou muito com o 3º filho. Amante de festas, não queria dedicar sua vida a fraldas e chocalhos. Além disso, sua mãe estava longe do ideal e a aconselhou a entregar o bebê a alguém. Portanto, a mulher rapidamente se livrou de sua filha com 2 semanas de idade, entregando-a aos cuidados de uma família adotiva que tinha um orfanato familiar. Era uma prática comum naquela época. I called every woman I would see, I'd say, oh, there's a mama. And if I see a manatee, there's a daddy. Ida e Albert Bolander eram pessoas muito piedosas, e a menina foi criada com rígidos princípios morais. Qualquer entretenimento era proibido na casa. Por exemplo, eles achavam que o cinema era uma tentação diabólica. O casal tinha certeza de que os cinéfilos receberiam o ingresso para o primeiro lugar no inferno como bônus. Sabe, eu fui criada de uma forma diferente de uma criança americana média, porque a criança média é criada esperando ser feliz. No entanto, não podemos dizer que Gladys abandonou completamente a criança. Ela pagava integralmente a manutenção da menina e visitava a filha nos fins de semana. Aquelas poucas horas por semana passadas com sua mãe eram como ar fresco para Norma. Gladys, pelo menos, se permitiu ser chamada de mãe, em contraste com a fria tia Ida. No entanto, o estilo de vida e o comportamento da mãe eram tão diferentes do que Norma foi ensinada na família adotiva que a criança sentiu dissonância. O único amigo da garota era um cachorro de rua chamado Tippy, que os Bolanders permitiram que ela ficasse. Mas a felicidade não durou muito. Depois que Norma completou 7 anos, um vizinho atirou em Tippy porque o cachorro costumava latir alto. A pobre Norma chorou por dias. Em pouco tempo, Gladys levou a filha para morar com ela. No entanto, não se apresse em se alegrar, porque o motivo disso não foi o instinto materno despertado. Ter um filho pequeno permitiu que ela fizesse um empréstimo para uma casa perto de Hollywood Boulevard, mas para isso ela tinha que criar sua filha sozinha. Tendo se mudado para uma nova casa com Norma, a mulher também levou alguns atores como convidados para melhorar sua situação financeira. No início, foi difícil para a criança se acostumar com o novo modo de vida. Norma estava cercada por pessoas cuja visão de mundo era diferente de seus mentores anteriores. Se os Bolanders proibiam estritamente o cinema, Gladys e seus convidados o idolatravam. Um dia, sua mãe lhe mostrou uma fotografia de um homem que ela dizia ser seu verdadeiro pai. Era o mesmo Charles Stanley Gifford. Para uma garotinha, privada do amor do pai, aquela foto se tornou uma espécie de sonho inatingível, que ela perseguiria por toda a vida adulta. Ela buscaria o amor paterno em cada homem que conhecesse, tentando compensar o que lhe faltava quando criança. Embora Norma morasse com sua mãe, ela era deixada sozinha. Na escola, a menina rapidamente começou a ficar para trás. I liked singing, athletics, English. I hated arithmetic.
I never had my mind on it. You know, I was always dreaming out the window. Gladys se distraía de criar um filho não apenas por festas, mas também por seu estado psicológico. Havia uma crença em sua família de que todos os seus membros, mais cedo ou mais tarde, enlouqueceriam. Gladys tinha medo de herdar essa maldição, e seu medo era tão forte que a mulher gradualmente começou a se retrair. Além disso, circunstâncias difíceis da vida a levaram a um colapso nervoso em 1934. Um dia, Norma, de 8 anos, testemunhou sua mãe chutando e gritando loucamente antes de chamar a polícia. A mulher foi levada para uma clínica psiquiátrica onde foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Norma estava mais uma vez sem teto e sem proteção. A falta de qualquer amor e carinho consistentes, uma desconfiança e medo do mundo foi o resultado. Não houve benefícios, exceto que poderia me ensinar sobre as necessidades básicas dos jovens, dos doentes e dos fracos. Tenho um grande sentimento por todos os perseguidos do mundo. Norma foi ameaçada com um orfanato, mas para sua grande alegria, Grace McKee, a melhor amiga de Gladys, com quem trabalhava no estúdio de cinema, ficou com a custódia da menina. A mulher se apaixonou pela garota e a tratou como sua própria filha. Grace incutiu na jovem cabeça de Norma a ideia de que ela deveria se tornar atriz. Portanto, não é verdade que Monroe se tornou atriz por acidente. A mulher comprou seus lindos vestidos e não se cansou de repetir o quão bonita ela era. Grace, como sua amiga, levou Norma aos cinemas e seu trabalho para apresentá-la ao cinema. Grace abriu as portas para o fascinante mundo do cinema para ela. Lá, todos eram felizes, amados e ricos, ao contrário de Norma. Infelizmente, as desventuras da menina não terminaram. Grace logo se casou com Irvin Goddard e ele trouxe uma filha de seu primeiro casamento para casa. A família estava com muita falta de dinheiro, então Irvin começou a persuadir sua esposa a entregar sua enteada a um orfanato. Ela não era sua filha, afinal. Depois de outra briga, ele ainda conseguiu insistir por conta própria. Relutante, Grace levou Norma ao orfanato, mas continuou a visitá-la todos os sábados. Outra traição de um adulto, a zombaria de outras crianças de famílias completas e a solidão afetaram muito a psique de Norma. Ela carregaria esse trauma ao longo dos anos. Na mesma época, Monroe foi agredida sexualmente pela primeira vez. Já tendo se tornado famosa, ela falou sobre um certo homem chamado Sr. Kimmel. Ela usou um nome falso para ele, que a chamou em seu quarto uma noite, trancou a porta e disse: "Agora você não pode escapar." Monroe nunca especificou o que exatamente aconteceu a seguir. Quando a menina completou 11 anos, Irvin conseguiu um bom emprego e Grace, que ainda era muito apegada a Norma, a aceitou de volta. No entanto, o padrasto não ficou satisfeito com isso. Uma noite, enquanto Grace estava no trabalho, Irvin ficou bêbado, invadiu o quarto de Norma e tentou estuprá-la. No entanto, quando Grace descobriu o que havia acontecido, ela não reagiu como Norma esperava. Grace culpou a garota por tudo. Ela alegou que ela havia provocado o homem. Clássico, não é? Esse incidente deixou a vítima com uma gagueira, da qual ela tentaria se livrar por muito tempo. Grace encontrou a tia-avó de Norma e mandou a menina para ela. Apesar do incidente, a mulher continuou a se comunicar com Norma e até dava à sua nova guardiã $1 ou $2 para sustentar a garota. Isso facilitou a vida dela? É claro que não. Além disso, por volta de 1938, Norma foi forçada a um relacionamento íntimo com um primo. Os detalhes são desconhecidos, mas só se pode imaginar como se sentia a jovem que não tinha com quem reclamar. Dessa casa, Norma mudou-se com outros parentes. Uma menina solitária, que era órfã de mãe viva, estava cada vez mais imersa nos sonhos do mundo mágico do cinema, gastando todo o seu pouco dinheiro para ir ao cinema. Algumas de minhas famílias adotivas costumavam me mandar ao cinema para me tirar de casa, e lá eu ficava sentada o dia todo e noite adentro. Lá na frente, com a tela tão grande, uma garotinha sozinha, e eu adorava. Certamente, Norma, já naquele momento, sonhava em estar do outro lado da tela mágica, encantando e surpreendendo o espectador. Um dia isso vai acontecer. Enquanto isso, ainda não chegamos nesse ponto. Então você pode escrever nos comentários quais filmes de Marilyn você mais gosta. Estamos bem interessados na sua opinião. Aos 12 anos, Norma Jean descobriu que tinha uma meia-irmã mais velha, Bernice. Encantada com essa descoberta, a garota começou a se corresponder com a irmã, estabelecendo um relacionamento que duraria até os últimos dias de Monroe. Quando completou 15 anos, Norma se viu em uma situação difícil. Ela não podia mais ser sustentada por seus tutores, e Grace e seu marido tiveram que se mudar para outro estado.
Para escapar do retorno ao orfanato, Norma se casou com seu vizinho, com quem namorava há algum tempo, James Doherty. Ele era 5 anos mais velho que ela, bastante bonito e decente, e não havia dúvida de um grande amor. Fiquei muito atraída por ele, como um dos poucos jovens pelos quais eu não sentia repulsa sexual, escreveu Marilyn em seu diário. Além disso, me deu uma falsa sensação de segurança sentir que ele era dotado de qualidades mais dominantes, que eu não possuía. No papel, tudo começa a soar bastante lógico, mas os encontros secretos à meia-noite, os olhares roubados na companhia dos outros, a partilha do oceano, da lua e das estrelas, a companhia um do outro, tornaram-se uma aventura romântica que uma jovem bastante tímida, que nem sempre dava essa impressão por causa de seu desejo de pertencer e desenvolver, podia esperar. Eu sempre senti a necessidade de viver de acordo com essa expectativa dos mais velhos. O casamento significava que ela teria que abandonar a escola. No futuro, Norma se arrependeria de sua decisão mais de uma vez e sofreria de um complexo de inferioridade. Enquanto isso, ela estava dominando seu novo papel como dona de casa. A menina gostava? Eu acho que não. Quanto mais tempo durava o casamento com James, mais distantes eram seus sonhos de carreira de atriz. Quem sabe como seria sua vida se em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, James não tivesse entrado na Marinha. Your Army recruiter will show you how you too may choose, so see him now. For opportunity with a guarantee. Opportunity with a guarantee. O marido foi para a Marinha e Norma, a conselho da sogra, conseguiu um emprego na fábrica de munições Radioplane, principalmente por ser perto de casa. A futura Marilyn Monroe trabalhou em uma linha de montagem, primeiro como colocadora de calha e depois como pulverizadora de cola. Muitas pessoas sabem sobre o próximo evento em sua vida. Em 1945, um fotógrafo do exército, David Conover, veio à fábrica e foi contratado para tirar fotos de operários para a revista do exército Yank. Ele notou a linda Norma de 19 anos e fez dela a personagem principal da reportagem. Tendo revelado as fotos, Conover ficou tão encantado com o resultado que até voltou à fábrica para convencer a garota de seu talento e oferecê-la para trabalhar como modelo. Norma estava nas nuvens. Finalmente, alguém prestou atenção nela. Os eventos futuros não eram muito parecidos com o conto de fada sobre Cinderela, como alguns artigos sobre Monroe gostavam de chamá-los. Norma Jean não ficou famosa da noite para o dia. Ela não conseguiu $1 milhão em uma conta bancária e um papel dos sonhos. Ela acabou de sair da fábrica e começou a trabalhar como modelo de moda. Da mesma forma, era como milhares de outras garotas na América. Seu marido não gostava dessa ideia, mas Norma já era imparável. Conover realizou uma sessão de fotos para ela, após a qual ele ajudou a garota a entrar em contato com a agência de modelos Blue Book em Los Angeles. De acordo com as lembranças da dona da agência, Marilyn começou seus estudos como a mais fraca de todas, mas trabalhou mais do que qualquer um, e seu desejo obstinado de melhorar começou a dar frutos. So, she was so eager for training that she accepted everything we gave her and everything that she could learn, which made us give her more than we would the average girl. A menina se tornou uma modelo popular. Em apenas meio ano, fotos de Norma apareceriam em mais de 30 revistas. Eve Arnold, uma fotógrafa que tiraria muitas fotos famosas de Marilyn Monroe no futuro, disse: nas sessões de fotos, ela estava no controle total. Ela manipulou tudo, a câmera. Ela sabia muito sobre câmeras e eu nunca conheci ninguém que pudesse fazê-las responder do jeito que ela fez. Como você deve ter notado, Norma Jean não era loira desde o nascimento. Os agentes convenceram a garota a pintar o cabelo de uma cor mais clara, já que as loiras poderiam receber mais ofertas de emprego. Ela obedeceu. Estava pronta para fazer tudo pelo seu sonho. Nos anos seguintes, ela experimentaria 12 tons diferentes de ouro antes de escolher sua cor de cabelo característica. Mas o trabalho de modelo não era suficiente para ela. Norma ainda sonhava com o cinema. Em 46, a agência deu a ela um teste na tela da 20th Century Fox, e eles escolheram Norma. O estúdio ofereceu um contrato à garota. Ela receberia $75 por semana, independente de estar gravando um filme ou não. Antes de assinar o contrato, o chefe do departamento do elenco de estúdio, Ben Lyon, chamou Norma para conversar. Ele afirmou que Norma Jean Mortensen não era um nome para uma estrela de cinema. Não demorou muito para decidir sobre um sobrenome. Norma decidiu pegar emprestado de sua avó, Monroe. O nome era mais difícil. Tentaram muitas opções, até que Lyon sugeriu Marilyn. Por quê? Ele conheceu uma vez uma atriz chamada Marilyn, e ela se parecia muito com Norma. E assim nasceu Marilyn Monroe, a imagem que Norma Jean Mortensen iria representar diligentemente pelo resto da vida. Nesse meio tempo, seu relacionamento com o marido se deteriorou.
James queria uma família grande e via sua esposa como uma dona de casa clássica, e Norma não tentava se igualar a essa imagem há muito tempo. Portanto, no mesmo 1946, o casal se divorciou. Parecia que ela tinha recebido seu ingresso para as grandes ligas, mas estava longe da fama e dos papéis principais. Durante todo o tempo de seu contrato, ela estrelou em apenas 2 papéis coadjuvantes. Hi, small change. Hey, wait. I got money tonight. Am I gonna see you later? I'm not too tired. But Evie, I thought we had a date. Look, this tray weighs a ton. A propósito, durante as filmagens, algo inesperado aconteceu. Descobriu-se que uma garota encantadora que sonhava em se tornar atriz durante toda a vida tinha medo de uma câmera de cinema. Ela ficou horrorizada com o pensamento de fazer algo errado. Esse problema a atormentaria mesmo quando Marilyn se tornou uma atriz famosa e experiente. Quando não havia trabalho, ela ainda não perdia tempo em vão e estudava muito. 3 horas por dia, Marilyn estudava a atuação. Depois, ia almoçar. Depois disso, passava 1 hora em aulas de dança, 1 hora de canto e 1 hora de esgrima. E então, em um local enorme, ela treinava passeios a cavalo. Não era o suficiente para ela ser uma atriz bonita. Marilyn absorveu avidamente o conhecimento, sonhando em um dia se tornar uma profissional digna de papéis sérios. Ben Lyon lembrou. Uma vez eu perguntei para ela, Marilyn, por que você malha tanto? Você liga para outras garotas às 11 da manhã, elas estão dormindo ainda depois da festa de ontem. E ela respondeu, Sr. Lyon, trabalho muito, porque um dia o acaso baterá à minha porta e eu quero estar pronta. E a chance não queria bater. Seu contrato chegava ao fim e não havia novas ofertas. A razão acabou por ser banal. Marilyn não caiu nos amores de Darryl Zanuck, o chefe do estúdio. Irônico, porque ele era famoso por seu amor pelas estrelas. Marilyn não era o tipo de Zanuck e ela o irritava muito. A jovem atriz não se encaixava em seu conceito de filme de sucesso, fazer bons bens de consumo. De acordo com Zanuck, ela não era atraente o bastante para filmes de consumo e não era profissional o suficiente para o cinema sério. Em 1947, o contrato de Marilyn terminou e o estúdio não iria renová-lo. E então, ela percebeu toda a rigidez da indústria em que entrou. Havia uma quantidade enorme de garotas jovens e bonitas. Marilyn estava deprimida, mas não ia desistir. Ela brevemente voltou a trabalhar como modelo de moda, mas todos os seus pensamentos eram sobre como retornar à indústria cinematográfica. E então Monroe teve que fazer o que era esperado de toda atriz jovem e bonita que quisesse um papel. Ela devia dormir com qualquer um que pudesse abrir a porta do cinema para ela. Meu Deus, eu queria tanto me tornar melhor, mudar, aprender. Eu não tinha nenhum outro desejo. Eu não precisava de homens, dinheiro, amor, apenas a capacidade de atuar. Naquela época, havia festas em Hollywood onde muitos representantes influentes da indústria se reuniam. Havia também garotas jovens e atraentes, muitas delas tentando encontrar contatos para entrar no mundo do grande cinema. Mais tarde, já famosa, Marilyn escreveria um artigo intitulado Os Lobos que Conheci para uma revista. Nele, ela condenaria o assédio sexual, considerado normal nessa época em Hollywood. Aliás, isso antecipou o movimento Me Too, porque poucas das mulheres que sofriam com o assédio dos chefes de Hollywood admitiam isso abertamente. Existem muitos tipos de lobos, Marilyn escreveu. Alguns são sinistros, outros apenas Charlies de diversão tentando conseguir algo por nada, e outros fazem disso um jogo. Orson Welles relembrou uma noite que Marilyn estava cercada por homens, e um deles estendeu a mão e arrancou seu top, exibindo seus seios. Marilyn, segundo Welles, riu junto com os outros dessa humilhação. O riso mascarava sua fúria. Ela era uma jovem simples e energética, que costumava andar de bicicleta. Ela era uma garota decente que foi arruinada por Hollywood. Isso a fez abrir as pernas. Naquela época, todas as jovens atrizes eram consideradas presas em potencial para os homens. No entanto, Marilyn tratou a necessidade de dormir com homens como algo normal, mesmo que isso a traumatizasse. Marilyn foi pragmática e declarou abertamente: sim, eu dormi com produtores. Todo mundo fez isso. Se você recusa, outra garota está esperando do lado de fora e vai aceitar. Ela acabou transformando sua feminilidade em uma ferramenta para atingir objetivos e uma arma para lutar pelas regras feitas pelos homens. Eu não me importo de viver no mundo do homem, desde que eu possa ser uma mulher nele. A famosa citação de Marilyn explicava perfeitamente como ela se sentia sobre sua feminilidade e sexualidade. Logo, sua busca por um patrocinador começava a dar frutos. Em uma das festas de Hollywood, Marilyn conheceu o produtor Joseph Schenck e se tornou sua amante. Naquela época, ele já tinha 70 anos de idade.
Marilyn acompanhava constantemente Shank a vários eventos e até se mudou para sua casa de hóspedes. Era difícil chamar Shank de proprietário, já que em festas frequentemente dava Monroe para seus amigos ricos e influentes. No entanto, nenhum deles queria ajudá-la a construir uma carreira. Para eles, ela não se destacava na multidão das mesmas estrelinhas bonitas, prontas para qualquer coisa por causa de um contrato com o estúdio. Ninguém ainda via seu potencial. Certa vez, Marilyn tentou falar com o famoso diretor Robert Hawks, mas ele não estava interessado nela, considerando-a uma tola comum. Ele até recusou a oferta de intimidade. Hawks poderia então ter imaginado que em poucos anos ele a filmaria no papel principal em seu filme. So I up and left the pieces there. Like a little lost lamb I roamed about. I came to New York and I found out. Finalmente, Shank ajudou sua amante. Em 1948, Marilyn Monroe assinou um contrato de 6 meses com a Columbia Pictures. Em seguida, houve mudanças regulares na aparência. Seu cabelo ficou mais cheio com a ajuda da eletrólise e seu loiro recebeu um tom platinado. Marilyn também começou a estudar com a professora de interpretação Natasha Lutaz. E muito rapidamente, a mentora se tornou como uma mãe para Marilyn, de quem ela sentiria muita falta. Natasha desempenhou um papel importante no desenvolvimento de Monroe como atriz. Juntas, trabalhariam por 6 anos em 22 filmes. Natasha ajudou a criar o comportamento da atriz e a ensinou a trabalhar na frente da câmera. A professora lembrou que, inicialmente, Monroe não a encantou. Monstruosamente calma, constrangida, ela não conseguia pronunciar uma palavra normalmente. Seu jeito de falar, sem mexer os lábios, era antinatural, claramente imposto por alguém. E a voz, meu Deus, lamento estridente. Ela me irritava tanto que eu pedia a ela que não falasse desnecessariamente até que a gente fizesse progresso. Mas ela adorava trabalhar e ela nunca perdeu uma aula. Foi dito que Natasha ensinou Monroe a falar em um sussurro. Embora, de acordo com outra versão, esse recurso tenha aparecido devido à gagueira. Muito tempo atrás, uma fonoaudióloga ensinaria a Norma a falar com a voz rouca para superar o problema. Quick. Shh, yes? Jim, Jack, Jeffrey. No, it's just that I'm languid. Well, how do you do? It's nice to know you. Mas não se pode dizer que Natasha foi o único mérito na formação de Monroe. A menina estava ativamente envolvida na autoeducação. Ela inventou e criou sua nova identidade. Ela formou sua linguagem corporal e aperfeiçoou sua técnica de fala com a ajuda do livro O Corpo Pensante. Em um dos exercícios, foi proposto imaginar que uma corda saísse de sua blusa, que estava amarrada a uma nuvem. Ela teve que andar como se estivesse pendurada naquela nuvem. O exercício a ajudou a fazer maravilhas com sua caminhada. Lembra da cena do plano geral em Torrente de Paixão, onde Marilyn se afasta da câmera? Essa foi a caminhada mais longa da história do cinema, filmada em um único plano. Monroe andou nesse take até 35 metros. Segundo a lenda, eles não planejavam uma cena tão longa, mas quando gritaram ação, Marilyn se afastou da câmera com tanta graça que toda a equipe de filmagem simplesmente a observou fascinada, sem ousar parar a atriz. E voltamos ao estúdio da Columbia Pictures, onde Marilyn foi designada para aprender os vocais de um certo Fred Karger. A garota se apaixonou por ele e até informou Shank que estava se mudando. Mas Fred não estava interessado em um relacionamento sério, então logo deixou a garota, deixando-a com o coração partido. Marilyn estava novamente convencida de que ninguém precisava dela e que não podia confiar nos homens. Seu consolo foi ser o papel principal no filme musical de baixo orçamento, Mentira Salvadora. So anyone can see that I belong to you and you belong to me. No entanto, lançado em 1948, o filme não foi um sucesso e o estúdio não renovou o contrato de Monroe. Marilyn estava desempregada novamente. Ela foi forçada a voltar a buscar por patrocinadores. Sem o patrocínio de Shank, Monroe estava completamente indefesa contra os homens que ela conhecia. Certa vez, Marilyn, sem seu consentimento, foi agarrada por 2 homens e o terceiro tentou estuprá-la. A mulher escapou milagrosamente. Ela estava quebrada, humilhada e não tinha dinheiro. Em 49, as coisas estavam tão ruins para Monroe que ela estava com o aluguel atrasado e seu carro foi confiscado. Nesse momento, a garota acidentalmente conheceu o fotógrafo Tom Kelly. Ele ofereceu sua participação em uma sessão de fotos, pela qual prometeu $50. Mas havia uma ressalva. Marilyn tinha que posar totalmente nua. Foi uma proposta ousada. Naquela época, o tema de sexo era tabu. A indústria cinematográfica tinha o Código Hays, que proibia qualquer tipo de nudez nas filmagens. Essas imagens podiam causar muitos problemas para celebridades.
Mas de qualquer forma, $50 era uma grana. Então, após 2 dias de deliberação, Marilyn concordou. Ela posou em veludo vermelho por cerca de 2 horas, depois das quais rapidamente esqueceu tudo. Mas aquela sessão de fotos se faria sentir um pouco mais tarde e se tornaria uma das mais importantes para a cultura americana da época. No meio tempo, Marilyn começou um relacionamento com Johnny Hyde, vice-presidente de uma agência de atuação. Ele se apaixonou pela atriz quando menino. Seu objetivo de vida era fazer de Marilyn uma superestrela. Johnny ajudou sua amante a fazer rinoplastia, além de várias outras operações para mudar a mordida. Mas isso não é tudo. Graças a ele, Marilyn recebeu papéis nos filmes O Segredo das Joias e A Malvada. Ambos os filmes foram bem-sucedidos e receberam inúmeras indicações ao Oscar. Why do they always look like unhappy rabbits? Because that's what they are. I'm going to make him happy. E embora Marilyn não tenha desempenhado o personagem central nos filmes, tanto os produtores quanto o público finalmente começaram a notá-la. Em 1951, a 20th Century Fox e Marilyn assinaram um contrato de 7 anos. Sob seus termos, a atriz deveria receber $500 por semana. Ela começou a receber papéis menores. Marilyn apareceu em filmes como Em Cada Lar um Romance, Sempre Jovem, O Segredo das Viúvas e Joguei Minha Mulher. A encantadora atriz conseguiu rapidamente conquistar o amor do público com seus papéis simples e ao mesmo tempo notáveis em comédias. A imprensa escreveu que seus papéis trouxeram mais sexualidade para os filmes, e Marilyn foi a decoração deles. No 23º Oscar, Monroe se tornou a apresentadora. The envelope, please. The winner, All About Eve. Ela começou a receber as primeiras cartas de fãs. E exatamente nesse momento, quando o rosto de Marilyn estava sorrindo em todas as páginas de jornais e telas de TV, alguém descobriu suas fotos nuas em um calendário antigo. É claro que as fotos vazaram imediatamente para a imprensa e um escândalo estourou. Os produtores do estúdio ficaram horrorizados com a possibilidade de arruinar a carreira de sua estrela em ascensão. Ordenaram a Marilyn que negasse tudo, mas Monroe fez as coisas à sua maneira. E suas táticas acabaram sendo muito mais sábias do que os chefes ofereciam. Em uma entrevista com uma repórter da UPI, Ellen, Monroe contou sua triste história de uma aspirante atriz que não tinha um centavo no bolso e que um dia teve a oportunidade de ganhar a vida com fotografias íntimas. A entrevista teve um efeito incrível sobre o público, já que enquanto o resto dos atores monitoravam cuidadosamente para não entrarem em um escândalo sexual, Monroe declarou abertamente: "Sim, eu sou aquela loira nua no calendário." Além disso, não havia mentiras nas revelações de Monroe. Ela estava em apuros e ela não tinha vergonha do que tinha feito. Sua decisão definiu a percepção da sociedade ocidental sobre sexo e nudez pelas próximas décadas. Em 1953, Hugh Hefner colocou à venda a primeira edição da revista Playboy. Uma daquelas fotos nuas de Marilyn Monroe estava na primeira página. Hefner comprou suas fotos por $500, mas a própria Monroe não recebeu nada pela publicação. Hefner também não agradeceu pessoalmente, o que mais tarde se arrependeu por toda a vida. Acreditava-se que foram as fotos de Monroe que tornaram sua revista tão famosa. Enquanto isso, o relacionamento com o amante que tanto fizera por ela estava chegando ao fim. Johnny Hyde ofereceu à atriz para se tornar sua esposa, mas para sua grande surpresa, Monroe recusou. Ela não era aversa a dormir com um cara simpático, mas casar com uma pessoa que ela não amava era demais para ela. Insultado com a rejeição, Johnny afirmou que sem ele, Monroe rapidamente perderia a popularidade. Mas Monroe foi inflexível. Logo, ela provaria que podia passar sem a ajuda dele. Enquanto isso, estava tentando encontrar seu pai. Sim, todos esses anos, a atriz não perdeu a esperança de conhecer Charles Stanley Gifford. Em 1952, Monroe conseguiu encontrar seu número, mas quando ligou para o pai, a resposta do outro lado não a deixou feliz. "Escuta, eu sou casado e eu tenho família", disse Gifford rispidamente. "Eu não tenho nada para te dizer, liga para o meu advogado." Um amigo próximo de Monroe disse mais tarde que o incidente a abalou emocionalmente. Ela estava sozinha novamente, rejeitada pelo pai com quem sonhou toda a vida. Depois de lamentar suas esperanças de um feliz reencontro, Monroe se recompôs e continuou a lutar por seu lugar ao sol. "Primeiro, estou tentando provar a mim mesma que sou uma pessoa, e então talvez eu me convença de que sou uma atriz." E logo, ela finalmente conseguiu os papéis principais nos filmes. Em 52 foram lançados até 5 filmes com Marilyn: O Inventor da Mocidade, Almas Desesperadas, Páginas da Vida, Travessuras de Casados e Só a Mulher Peca.
Naqueles anos, Natasha Lattès estava em todas as gravações com ela e literalmente supervisionava tudo o que acontecia com sua protegida. Isso irritou os diretores, mas eles não podiam fazer nada, já que Monroe se recusou categoricamente a trabalhar sem Lattès. She did look to her coach a lot, and she worked with her coach after the full day shooting when I couldn't think of anything. We'd go home and eat and crash, you know. She'd go and work. She was really determined. Apesar da crescente popularidade de Monroe, o chefe do estúdio, Darryl Zanuck, a tratava com desdém como um manequim. Ele a via como uma loira estúpida e dava a ela esse tipo de papel. Uma moça tola, sexy e mercenária que procurava um amante rico como seu único objetivo de vida. I have something I want to show you. For instance? Isn't it wonderful? I beg your pardon? The new non-rip plastic stockings you invented. Oh, the N41 acetate project. O público não percebia a diferença entre Marilyn na tela e sua personalidade real. Em algum momento, a atriz percebeu que estava presa à imagem de uma bomba sexual, mas não havia como voltar atrás. Eu gostaria de ser uma boa atriz, disse ela ao fotógrafo George Barris no final de sua vida. Eu queria ser uma artista, não uma aberração erótica. Ela sonhava desesperadamente com papéis sérios. Além das aulas com Lattès, Marilyn começou a ter aulas de atuação com Mikhail Chekhov e de mímica com Lot Goslar. Mas o paradoxo de Marilyn era que ela odiava como os outros a tratavam superficialmente e, ao fazê-lo, simplesmente seguia o jogo. Norma Jean construiu a imagem de Marilyn Monroe com tanto cuidado que começou a acreditar nela. A escritora Karen Blixen, que conheceu Monroe, escreveu certa vez: "Nunca esquecerei a sensação quase avassaladora da força e doçura invencíveis que ela transmitia. Eu tinha toda a natureza selvagem da África olhando para mim amigavelmente com uma poderosa brincadeira." Ela era fascinada por sua natureza sexual. Todos nascemos criaturas sexuais, graças a Deus, mas é uma pena que tantas pessoas desprezem e esmaguem esse dom natural. A arte, a verdadeira arte, vem disso. Tudo. Alguns acreditavam que a necessidade de amor da órfã era a razão de seus muitos relacionamentos e ligações sexuais curtas. Solitária, não amada quando criança e abandonada por todos, Marilyn estava desesperadamente procurando por um homem que a amasse e a aceitasse como ela era. O sexo era sua ferramenta, sua chave para Hollywood e sua tentativa de obter o amor perdido, mesmo através da cama. Marilyn conseguia lidar bem com os desafios que Zanuck lançava. No filme seguinte do estúdio, Torrente de Paixão, os produtores ofereceram a Monroe um papel positivo como personagem principal, mas Zanuck insistiu que ela fosse a vilã. Então Monroe conseguiu o papel de uma femme fatale que planejava o assassinato de seu marido. O filme valeu bem nas bilheterias, e para Marilyn, seu papel foi um grande avanço em sua carreira. Ao mesmo tempo, o salário da estrela por trabalhar em Torrente de Paixão acabou sendo ainda menor que o do maquiador. Apesar da crescente popularidade da atriz, ela trabalhou sob o antigo contrato com a 20th Century Fox, onde tinha ainda uma pequena taxa fixa. No set de Torrente de Paixão, Marilyn descobriu que conseguiu um papel em Os Homens Preferem as Louras. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Enquanto trabalhava no filme, Monroe conseguiu seu camarim pela primeira vez, o que significou um aumento em seu status. Parece que ela deveria estar feliz. Mas quanto mais popular a garota se tornava, mais difícil era. Portanto, a atriz estava com muito medo de cometer um erro. Ela não podia se permitir passar vergonha na frente de colegas experientes e decepcionar o público. Marilyn chegava bem cedo ao pavilhão e deixava o palco tarde, obrigando todos a esperar. Muitas vezes, a única pessoa que conseguia convencer Monroe a sair do trailer era Jane Russell, que interpretava a Morena. Em sua autobiografia, ela lembrou que ela se dava muito bem com Monroe. She was very sensitive and much brighter than people thought she was. Monroe, no entanto, ficou ofendida porque Russell ganhava $200 mil por seu papel e Marilyn, por causa de um contrato mal sucedido, recebeu apenas $500 por semana. Afinal, eu sou a loira e o filme se chama Os Homens Preferem as Louras, ela brincou uma vez no set. Mas no final não era culpa de Russell, mas do estúdio, que se recusou a renegociar os termos do contrato. Os problemas não terminaram, com atrasos e insatisfação com a taxa. Monroe foi excessivamente crítica com seu desempenho e continuou a insistir em refilmagens, mesmo quando o diretor Howard Hawks afirmou que as tomadas anteriores haviam sido bem-sucedidas. Além disso, o estúdio não gostava da voz de Monroe, achavam ela muito burra e queriam dublar a atriz. No final, a ideia foi abandonada.
Há apenas 2 momentos na música de Marilyn Diamonds Are a Girl's Best Friend que foram dublados por Marni Nixon. Aquele No 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 operístico no início da música e a frase These Rocks Don't Lose Their Shape. Marilyn continuou se atrasando para o set de Como Agarrar um Milionário. Segundo o diretor Gene Negulesco, Monroe nunca se sentiu completamente pronta para filmar. Portanto, ela pintava os lábios por 2 horas e penteava o cabelo por 1h30. Ela queria ficar perfeita. Mas assim que o ação soava, um romance tempestuoso começava entre ela e a câmera. I want to do my best, the best that I can do in that moment, when the camera starts until it stops. That moment I want to be perfect as I can make it. Ambos os filmes lançados em 1953 foram um sucesso. Marilyn se tornou uma verdadeira superestrela. Mas a popularidade trouxe novos problemas. Sim, havia fama pela frente, flashes de câmeras e o amor de milhões, mas teve que pagar um preço caro. Era demais até para uma mulher forte como Marilyn. Ela teria que passar pelo inferno em 2 casamentos fracassados, sobreviver ao confinamento em um hospital psiquiátrico e a inúmeros colapsos nervosos. Vamos falar sobre tudo isso e ainda mais na segunda parte. E quanto tempo ela sai, depende de você. Curta esse vídeo e deixe-nos saber nos comentários que você quer a continuação. E enquanto você espera por ela, você pode assistir nosso vídeo separado sobre a morte de Marilyn. O que levou ao seu vício em pílulas para dormir? A atriz realmente decidiu cometer suicídio? Ou foi assassinato no fim das contas? E John F. Kennedy estava envolvido em sua morte? Clique no ícone que aparece em sua tela e assista. Este foi o Biographer. Nos vemos em breve.